Graça e paz, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos todos unidos no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E eu cumprimento a Igreja, dizendo que estamos com saudade de todos. É um tempo necessário, né, para que fiquemos distantes, mas o nosso coração está aquecido em amor pela noiva do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço que abra a sua Bíblia em Lucas 10, a partir do verso 38, é a palavra que nós iremos meditar hoje. Lucas 10, a partir do verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento, nós invocamos o Teu nome, Senhor, para que o Senhor seja conosco, nos dando sabedoria, para que nada seja retirado ou acrescentado à Tua palavra. E que cada coração, Senhor Deus, que será ministrado por meio dessa palavra que nós iremos meditar hoje, Senhor, receba a revelação, receba, Senhor Deus, do Espírito de sabedoria, que os olhos do entendimento, os olhos do coração, Senhor Deus, sejam iluminados, para que venham conhecer, para que venham entender, para que venham receber aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja nos dar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós nos entregamos ao Espírito e à sua obra, Senhor, para que o Senhor venha nos aconselhar como um maravilhoso conselheiro, que o Senhor venha edificar a sua igreja, que o Senhor venha, Senhor, nos ensinar, que o Senhor venha, Pai, no seu zelo, no seu cuidado, no seu amor, na sua misericórdia e graça, cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, da sua noiva, que agora se reúne, Senhor, que agora, Senhor Deus, destina esse tempo para ouvir, para meditar na Tua palavra. É assim que oramos e agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Igreja, é uma passagem conhecida de todos nós. Aqui nós olhamos que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré chegou em uma cidade, chegou em um povoado, e que quando olhamos em João 11, 12, nós olhamos que se tratava de Betânia, onde essa família de Lázaro, de Maria e de Marta, no caso aqui, Marta e Maria, residiam. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus se preparava, andava para o sacrifício, para a sua morte na cruz. E Jesus então chega na casa dessa família e Marta lhe dá as boas-vindas. Marta o recepciona prontamente. E aqui nós olhamos que, tendo hospedado Jesus, nós vemos que Marta, então, nos afazeres domésticos, né, para servir o Senhor Jesus Cristo, e tudo indica que Jesus não andava só e não foi para Jerusalém sozinho. Então Jesus deveria estar com seus discípulos. E naquela rotina de atender bem as pessoas, de servir a refeição, Marta estava atribulada, inquieta, preocupada, e Maria então, ela se assenta
senta aos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e deixa sua irmã cuidando das tarefas domésticas e passa a ouvir Jesus. Marta, inquieta com aquela situação, afinal de contas ela estava servindo ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ela então se queixa ao Senhor Jesus Cristo e diz, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? E talvez esperando uma palavra de Jesus que a aprovasse, Marta ouve de Jesus como resposta, ele diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui cabe a nós nos aprofundarmos nessa resposta de Jesus, na resposta que Jesus deu a Marta. Não foi uma resposta de aprovação, mas Jesus aqui nos traz para nós por que Maria foi aprovada no seu gesto. O que Jesus dá como resposta que serve para nós também, porque a palavra de Deus ela é eterna. Jesus diz que Maria, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu algo que não seria tirado. E ele diz antes que é necessário mesmo somente uma coisa. Então, do que Jesus está falando? Do que é o mais necessário? Do que nós podemos dizer que é a única coisa que nós devemos escolher, porque essa é a coisa fundamental, é o necessário para nós? Por que Maria fez uma boa escolha? E Jesus diz que ela ficou com a melhor parte, com a boa parte. E Jesus mais adiante diz que aquilo que Maria escolheu não poderia ser tirado dela. Nós olhamos de um lado uma mulher, Marta, ansiosa, preocupada, e Jesus diz que com muitos serviços, e do outro lado alguém que recebeu a aprovação de Jesus, porque se assentou aos seus pés e porque foi ouvir os seus ensinamentos. Aqui nós olhamos nessa palavra que nós podemos até servir o Senhor Jesus Cristo de Nazaré como igreja, fazer muitas coisas e às vezes até falamos isso para Jesus, o quanto que nós nos cansamos ou nos enfadamos ou nos ocupamos no dia a dia fazendo coisas para Ele. Ou olhamos para a nossa trajetória, podemos ter a convicção firme no nosso interior de que estamos sendo aprovados pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, dado o tanto que nós o servimos com o nosso trabalho. Mas nós podemos estar fazendo todas essas coisas e Jesus nos repreender e Jesus não nos aprovar. Aqui, quando nós olhamos que Maria, ela fez uma boa escolha, porque Maria escolheu aquilo que é atemporal. Maria escolheu aquilo que é eterno. Maria deu primazia para Jesus na sua vida. Maria se aquedou aos pés de Jesus, e nós precisamos saber que Jesus deve ser aquilo que é o centro da nossa vida. Jesus é a centralidade da igreja. Jesus deve ser o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Maria escolheu aquilo que ninguém poderia tirar da sua vida, e nós, quando temos em Jesus, ou Jesus é o centro da nossa vida, nada de que estejamos fazendo pode ser tirado de nós, porque terá valor eterno, porque será registrado, para a eternidade. Então
Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber que a nossa vida, ela precisa estar no governo daquele que criou todas as coisas, mas tudo aquilo que Ele criou foi criado para Ele. A nossa vida, a palavra diz em João 1,3, que todas as coisas foram criadas nele, e sem Ele, nada viria à existência. Colossenses 1:16 e 17, nós olhamos que tudo foi criado nele, para Ele, e Ele sustenta todas as coisas, porque é assim que nós devemos caminhar, e caminhar em Cristo. Devemos dar a Ele a primazia na nossa vida, devemos andar debaixo do seu governo e da sua soberania, e muitas vezes estamos fazendo coisas para Deus, mas nós não temos Deus. Lhe oferecemos muitas coisas, muitos serviços, muitas ações, mas não temos comunhão como Maria teve, não temos intimidade como Maria teve. Então nós precisamos avaliar nossa vida na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos dando a Ele serviço ou estamos dando a Ele a nossa vida? Nós estamos oferecendo uma obra ou Ele tem o governo e a soberania na nossa vida para fazer a obra que Ele deseja em nós e por meio de nós? Então, nós aprendemos aqui quando Jesus diz que, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Uma coisa é necessária para a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é e deve ser o centro. Uma coisa é necessária para nós. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Jesus deve ocupar o espaço que Ele merece. Nós devemos dar honra a Ele através da nossa vida, sendo Ele o centro da nossa vida. E nós vemos também que Maria, ela escolheu a boa parte, porque Maria teve a escolha de eleger Jesus e escutar os seus ensinos como a sua prioridade. A palavra diz em Mateus 6:33 que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas, Maria teve a prioridade certa. Jesus a aprovou e diz, ela escolheu a boa parte. Nós precisamos entender que o reino de Deus e a sua justiça deve ser a nossa prioridade, deve ser a melhor escolha para nós. Nós não vamos até a palavra de Deus buscar algo que venha trazer ou venha como conformismo para aquilo que nós desejamos fazer. Nós não devemos buscar a palavra de Deus para nos convencer daquilo que nós já estamos convencidos. Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça como um padrão de retidão para o nosso caminhar, para saber em cada situação aquilo que Deus deseja de nós, buscando dar a Ele a condução da nossa vida. Então nós olhamos que Maria, ela foi aprovada porque a sua prioridade, no meio de uma casa cheia de afazeres, numa rotina bem apertada, num tempo de muitas atividades e muitas ações, ela parou, porque quando Jesus começou a ensinar, Maria sabia que era o tempo de que a sua prioridade deveria ser abrir o seu coração, se aquietar para ouvir o verbo que se fez carne, e estava no meio daquela família naquele momento, ensinando para que eles fossem edificados. Então aqui nós olhamos uma mulher
que soube escolher, que soube fazer a melhor opção, que soube tomar a melhor decisão. E isso não era ou não foi uma responsabilidade tão somente para aquela família. É uma responsabilidade nossa como cristãos. Nós precisamos saber que a prioridade para a nossa vida deve ser o reino de Deus e a sua justiça, o seu padrão, o padrão do reino de Deus para nós em cada situação. E a palavra, ainda nós temos que nos lembrar que em Colossenses 2, 3, e aí eu quero ler, a palavra diz que em Cristo estão os tesouros de toda sabedoria e de conhecimento. Maria entendeu de que ela necessitava daquelas palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré como um tesouro, amada igreja, como um tesouro. E Colossenses 2 diz assim: Colossenses 2, a partir do verso 1: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo nós temos um grande tesouro, toda a sabedoria e todo o conhecimento que nós necessitamos para a nossa caminhada cristã. Em primeiro lugar, para ter a nossa salvação, a vida eterna. E depois, o desenvolvimento da nossa salvação, nós temos em Cristo Jesus. E Maria sabia que ali não eram palavras comuns, não eram palavras efêmeras, não eram palavras passageiras, não era algo temporal. Se tratava de um tesouro de sabedoria e de conhecimento disponível para ela. E nós temos essa mesma oportunidade. Nós temos no Senhor Jesus Cristo de Nazaré toda a sabedoria que nós precisamos. Nós temos no Senhor Jesus Cristo de Nazaré o conhecimento, o entendimento de tudo aquilo que nós carecemos. Então Maria, ela escolheu a melhor parte, porque Maria se aquietou, ela se quedou, ela se assentou, ela se acomodou aos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para receber conhecimento, entendimento e sabedoria. Nós não recebemos sabedoria e conhecimento do eterno no meio das preocupações, no meio da ansiedade, nos consumindo com as coisas efêmeras. Nós não podemos deixar que os cuidados da vida venham nos roubar, venham nos tirar dos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, onde nós buscamos a sabedoria que nós precisamos, onde é a fonte do entendimento que nós carecemos. Nós precisamos ir a essa fonte, A palavra diz em Efésios 1:3, que toda sorte de bênçãos espirituais, elas estão em Cristo nas regiões celestiais. E somente quando nós nos dedicamos, um tesouro precisa de alguém que se dedique, de alguém que busque, sabendo que é valioso. Nós não podemos desprezar, mas também nós não vamos encontrar
sem buscar. Nós precisamos buscar Jesus, sabendo do grande valor que Ele é para nós. Ou nós o buscaremos quando nós o tivermos como o grande tesouro na nossa vida. Quando nós soubermos que nesse tesouro está a fonte de tudo aquilo que nós necessitamos. Então Maria fez uma escolha adequada. Maria olhou para aquilo que é atemporal. A sabedoria de Jesus nunca vai passar. O conhecimento que Jesus pode nos dar nunca passará, né? Tudo aquilo que nós precisamos, que está em Jesus, é eterno. E mais adiante, nós precisamos compreender, também podemos trazer para a nossa reflexão, que Maria, ela fez a escolha pela boa parte, pela forma como Maria foi até o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus sonda os nossos corações. E Jesus não viu tão somente uma atitude externa em Maria. Ele fala de escolha, ele fala daquilo que nós tomamos a partir do nosso íntimo. E volto a dizer, o nosso Deus é Deus que sonda o nosso coração. Quando Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, Maria escolheu a partir do seu íntimo. E Maria, então, ela tem essa atitude. Verso 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Querida igreja, vai chegar um dia que, pela soberania e governo do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar na sua glória, haverá um dia, um tempo, que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas para nós que o temos, para nós que o tememos e que o honramos, nós já fazemos isso diariamente. Jesus é onde nós vamos, na nossa rotina, na nossa prioridade, nas nossas escolhas, nos assentar a seus pés todos os dias para ouvi-lo, por meio da sua palavra e a revelação que o Espírito Santo de Deus nos dá da sua palavra. Filipenses 2, a partir do verso 9, nós vamos ver aqui: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maria se humilhou diante do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Maria se aquietou, se assentou diante do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Chegará um dia que toda a humanidade, do menor ao maior, haverá de ter essa postura de se ajoelhar diante do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, de reconhecê-lo como soberano no céu e na terra, mas será para a sua própria condenação. Não será como a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje se assenta aos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré com alegria, tira tempo todos os dias para se assentar aos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para dele receber sabedoria, para dele receber a graça, como a palavra diz em Hebreus 4:16, ir ao trono da graça, onde nós recebemos a misericórdia, onde nós recebemos graça, onde nós somos recebidos por meio de Jesus e o seu sacrifício, para receber socorro para cada ocasião, como nos dias de hoje. A igreja se aqueda aos pés do Senhor Jesus Cristo de
de Nazaré, para receber o socorro que nós precisamos hoje e para cada dia. E nós fazemos isso, igreja, com contentamento, com alegria, porque sabemos que seremos recebidos pelo Rei. Maria se aquedou aos pés de Jesus e Jesus não a rejeitou, ao contrário, Jesus a ensinou, Jesus liberou palavra, Jesus despejou sobre a vida dela tesouros de sabedoria. E nós precisamos disso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode andar em ativismo, ela precisa primeiro ir à fonte, ela precisa se alimentar do eterno, ela precisa priorizar aquilo que tem valor atemporal, ela precisa dar como prioridade aquilo que ninguém vai nos tirar, aquilo que ficará firme, aquilo que será plantado em Cristo Jesus, na rocha firme. E ainda que nós venhamos passar por esses dias maus e tenhamos abalo, nunca será tirado de nós, porque onde nós estamos edificando na rocha. Mas para ser assim, igreja, precisamos nos assentar, precisamos ouvir, e ouvir valorizando aquele que fala conosco, as instruções do Senhor Jesus Cristo como bom pastor, sermos de fato suas ovelhas. Volto a dizer, ter a prioridade correta. A igreja não pode se reunir para dar valor àquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. A igreja se reúne no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré para exaltá-lo, para celebrá-lo, para honrá-lo, porque Ele e somente a Ele merece toda a honra. A palavra diz em Atos 2,36 que esse Cristo, a quem Maria deu do seu tempo, do seu coração, que deixou os afazeres, foi aquele que Deus fez como Cristo, Senhor e Cristo. Como Senhor e Cristo. Jesus é Senhor e Cristo da sua noiva. Jesus é cabeça da sua noiva. Jesus é o bom pastor, que é aquele que guia as suas ovelhas, seu aprisco. Nós ouvimos a sua voz e reconhecemos a sua voz. E quando nós temos familiaridade com a voz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quando nós temos comunhão com Ele, quando temos intimidade, nós não seremos enganados. A igreja do Senhor Jesus Cristo não será enganada, porque ela conhece a voz do bom pastor. Ela reconhece a voz do bom pastor. Ela sabe em cada momento para onde Ele quer nos levar, para onde Ele deseja nos conduzir nesses dias. E nós precisamos, volto a dizer, ter a mesma atitude de Maria. Ela fez uma boa escolha. Ela soube reconhecer naquele momento de quem estava diante dela merecia essa honra. E aquilo que Jesus ia falar como ensino era o que era necessário saber, era o que era necessário aprender. E para nós, então, nós precisamos nos lembrar que nós necessitamos todos os dias ter esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não é andando de um lugar para outro, não é permitindo que nós entremos na presença do Rei, do nosso Senhor e Salvador, com o coração angustiado, preocupado, achando que estamos em comunhão, intimidade com Ele, mas os pensamentos vagando, preocupados com muitas coisas. Maria se entregou por inteiro. O seu coração foi deixado nas mãos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para receber dele sabedoria, para receber dele a instrução, para receber dele a direção. E nós temos Jesus,
Jesus é o Senhor da igreja. Jesus está na nossa vida e a nossa vida está nele. Pelo Espírito Santo de Deus, nós temos Jesus na nossa vida. Já abrimos a porta do nosso coração para Ele. E precisamos que nessa casa que somos nós, casa espiritual, nós precisamos dar esse tempo, ter a prioridade correta, dar valor àquilo que é eterno, dar valor à sabedoria de Deus. Com a sabedoria, Deus criou todas as coisas. É essa mesma sabedoria que é pura, que é santa, cheia de virtude, misericordiosa, amável, que Ele quer despejar na nossa vida, que Ele quer nos abençoar, para que nós possamos, de glória em glória, de dia em dia, caminhar na Sua presença e ter essa maravilhosa comunhão com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não é a necessidade que nos motiva a ir até Ele, não é uma necessidade momentânea, não é o problema de hoje, é porque nele está a vida, e nós precisamos da vida em nós precisamos de Jesus como a única coisa que é importante, aquilo que merece a entrega genuína e total do nosso coração, confiando nele inteiramente os cuidados da nossa vida. Que nós possamos caminhar dessa forma e ter de Jesus esse mesmo olhar, essas mesmas palavras, né? A alegria não é uma troca, é uma alegria do Senhor, que se contenta, que tem regozijo em ver a noiva caminhar com Ele, a noiva dar a Ele a prioridade do nosso dia e da nossa vida. Amém, igreja? Quero agora orar pela igreja, né? Queremos que essa palavra possa trazer fruto em nossa vida, que o Espírito Santo de Deus possa se mover sobre essa palavra no nosso coração, trazer a revelação e trazer a sabedoria, e que nós possamos, né, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, buscar Jesus dessa forma, né, sabendo que é a melhor forma, que é a melhor escolha, sabendo que é algo que ninguém vai nos tirar, sabendo que é eterno. Esses momentos que nós temos com Jesus são momentos escritos, firmados e assinalados para a eternidade. Amém? Feche seus olhos, se assim você puder. Comece agora a falar com o Espírito Santo de Deus, né? A palavra fala em Efésios 1:17, quando o apóstolo Paulo faz uma oração, ele pede que fosse concedida àquela igreja um espírito de sabedoria e de revelação, para ter iluminados os olhos do coração, os olhos do entendimento, para ter a compreensão da riqueza daquilo que Jesus já nos deu à sua igreja, deu ao seu povo. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento nós recorremos a Ti, Jesus, como a nossa prioridade. A palavra diz em Apocalipse 2, na igreja de Éfeso, que fazia muitas coisas, mas que havia perdido o primeiro amor, havia perdido a chama, Senhor, essa chama que nos leva, nos aquedar aos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para ouvi-lo, para ter com Ele comunhão e intimidade. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada vez que o Senhor olhar para nós, que nós estamos caminhando, nos distanciando desse amor do primeiro amor, desses momentos maravilhosos de ouvir o Senhor Jesus Cristo, e que a sua voz como um tesouro, Senhor Deus, valioso,
Espírito Santo de Deus constranja o nosso íntimo, o nosso coração. Nós damos liberdade a Ele, Senhor, para sondar o nosso coração, pois Tu conheces o nosso coração. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso assentar, o nosso caminhar. O Senhor conhece a nossa vida, a nossa rotina. Conhece do início do nosso dia ao fim de cada dia. O Senhor nos conhece, Pai. E nós te damos essa liberdade para trazer ao nosso coração, para queimar, Senhor, para gemer no nosso íntimo, Senhor Deus, a vontade, a liberalidade de fazermos a melhor escolha, de nos ajoelhar com alegria diante do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, de tê-lo como Cristo, o Senhor sobre a nossa vida, o Senhor da igreja, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família, o Senhor de cada situação e de cada tempo, o Senhor destes dias. Nós declaramos o senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre cada nação, sobre cada estado, sobre cada cidade, sobre cada autoridade e sobre cada família, Senhor. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré é Senhor. Ele tem governo, Ele tem soberania, Pai. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Senhor, que o Senhor nos faça ter o entendimento, ter a sabedoria de organizar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa rotina, de forma que não venhamos andar cheios de ansiedade e de preocupação pelas coisas efêmeras, pelas coisas, Senhor Deus, temporais, mas enche o nosso íntimo, o nosso coração daquilo que é eterno, da vida eterna, da vida abundante, Senhor. O Senhor, no seu zelo, tem cuidado de nós. Nós não temos por que nos preocupar com as coisas, Senhor Deus, efêmeras, as coisas que passam como névoa, Senhor, como uma nuvem que hoje está aqui e amanhã não estará mais. Constrange o nosso coração, Senhor. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E como habitação do Espírito Santo, nós confiamos que, sendo guiados por Ele, nós faremos a melhor escolha. Nós daremos a Jesus a honra devida. Nós daremos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré a centralidade na nossa vida e na sua igreja, Senhor. Que as nossas obras, que os nossos feitos, que as nossas ações sejam tudo, Senhor, para honrar e para glorificar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque se assim fazemos, nós estamos honrando ao nosso Pai. Se assim fazemos, Pai, nós estaremos andando na prioridade correta, na agenda correta, caminhando na nossa vida, Senhor, entregando a Ele, ao nosso Deus, sacrifícios espirituais por meio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É assim, Senhor, que nós oramos e agradecemos e abençoamos a Tua igreja, no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.